Minha mãe conta para mim que ela não sabia o que era contabilidade, nota fiscal. Meu pai não fazia ideia o que era uma medição. Como que você cuida de uma fábrica? Uma vida inteira trabalhando com pedras preciosas. E eu tô falando da Ranieri Mármores, representada aqui pelo Ranier. Olha só, esse sobrenome, Guluzian. Guluzian. É trava-língua, né? Mas Trava-língua. não é trava-língua, mas é muita riqueza em todos os campos, Imagina, gente. quem me Riqueza de dera. detalhes. Olha só, chegando no D&D, trazendo também um universo de pedras, de revestimento. Ranier, como é que começou essa história inteira? A Ranieri hoje é um sucesso, principalmente no mercado paulista, mas ela já ganha aí muitos mercados. A gente, obviamente, é muito forte aqui no mercado brasileiro, principalmente em São Paulo, mas a gente está se aventurando um pouquinho aí em obras fora. A gente expôs junto com a Ornari na Feira de Milão, né? O ano Duas passado vezes. já, né? O ano passado, esse ano eu estive lá com vocês. Né? O segundo ano. A gente fez algumas obras também nos Estados Unidos, a gente pegou algumas obras em Miami, Nova York. A gente acabou de fazer um decorado em Nova York, ficou a coisa mais incrível, um mega prédio super luxuoso, super imponente. E a gente tá nesse primeiro passo, né, de ir do Brasil ao mundo. Vamos falar, as pedras brasileiras estão ganhando, aliás, já ganham o coração do mundo há muito tempo, né? Aliás, o que a gente tem de mais precioso, ouso falar, e se eu estiver errado você me corrija, mas as pedras, a gente tem cada pedra maravilhosa que não é consumida no Brasil e vai para fora. Essa própria Jador, para você ter uma ideia, é muito difícil. Tanto eram duas pedras lá no stand de Milão, né? A Jador, que é um verde, e também o Patagônia, que é um mármore mais movimentado. E por que você não vê isso no mercado? Se é um material brasileiro, super bonito, super luxuoso, porque tudo que sai é exportado. Então é muito difícil a gente conseguir manter alguma coisa aqui. Eu acabei de fechar uma obra e para especificar esse material eu tive que arrematar o lote todo. Então eu comprei quase 500 metros quadrados, que na verdade a gente ia usar aproximadamente 60 metros. Até que vai usar bem, então. Vai usar bem. Você vai usar bem. Mas é muito bonito. É lindo, né? Que coisa preciosa. É maravilhoso e encanta todo mundo, né? Porque as pessoas que chegam a um primeiro olhar ficam pensando, nossa, de onde será que de onde é isso? E aí quando a gente fala, é um material brasileiro, você vê que o queixo da pessoa cai, o olho brilha, muito real, o olho brilha e... Agora o seguinte, menino, um moço que já desbrava esse mercado há muitos anos, aonde começou isso, Ranieri? Porque você tem um raciocínio muito rápido, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você é assim desde criança? Desde criança. Eu era impossível, assim. Minha mãe era chamada na escola uma semana sim, uma não, porque eu não parava. Você tem cara daquelas crianças que já quebrou de tudo, assim, quebrou o pé, quebrou o joelho, quebrou a perna, o braço, o dedo, a cabeça. Exatamente tudo, né? No fim do ano passado, eu raspei a cabeça e eu descobri inúmeras cicatrizes. E até hoje, né? Até hoje o pessoal fala, pelo amor de Deus, para um pouquinho de... para de trabalhar. Mas quando a gente ama, né? Parece um pouco piegas, mas quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente só quer fazer aquilo, né? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente quer estar com ela. Então é uma coisa muito natural, muito intrínseco, né? Como que você era de adolescente? De adolescente, assim, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Em tudo que eu faço, meu nível de intensidade é muito alto. Ou eu prefiro não fazer. Foi nesse período que a Ranieri entrou na sua vida. Foi, na verdade, como começou a história da Ranieri? Foi com seus pais, é isso? Meus pais. Na verdade, até para os meus pais foi uma coisa meio que caiu no colo. Foi meio que ocasional. Ah, é? Porque assim, meu pai e minha mãe, eles vieram de uma origem muito simples. Poucas pessoas sabem disso, mas viemos de uma origem muito simples. O vizinho do meu pai tinha uma marmoraria e também tinha filhos que cresceram junto com meu pai. Os filhos desse vizinho não escolheram bons caminhos. Em algum momento ele resolve sair de São Paulo para tentar preservar a família.
E nessa, ele olha para o meu pai, que sempre foi um filho para ele também, e fala: Ranieri, eu quero vender a marmoraria para você. E como meu pai não tinha estrutura financeira alguma, uma origem muito simples, meu pai falou: olha, Modesto, não tem como, eu não tenho nada para comprar essa marmoraria. E aí ele falou: fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Enquanto isso, meu pai conversou com meu tio, conversou com a minha mãe, venderam um pouquinho que eles tinham, todo mundo vendeu um pouquinho do que tinha, juntaram uma verba e compraram, deram uma entrada na marmoraria, e sem saber nada. Isso a gente está falando mais ou menos 88. Eles trabalhavam com o que antes? O meu pai... Alguma coisa parecido? Minha mãe vendia calçados na loja de um tio, do tio dela. O meu tio, eu não faço ideia o que fazia. E o meu pai, ele fazia um monte de coisa para tentar sair daquela realidade que ele não queria. Então meu pai fazia frete. Meu pai tentou montar uma pequena fábrica de cinto. Meu pai tentou se aventurar um pouquinho com marcenaria também. E naquele momento eles largaram tudo para se arriscar. Investir na marmoraria. E é uma coisa muito admirável, né? Pegar pessoas que não sabem o que estão fazendo e apostar tudo que tem. A marmoraria, se não me falha a memória, ela é um processo muito artesanal. Muito. Eu entendo que hoje muita coisa é industrializada, mas a gente, naquela época, tudo era muito manual. Total. Todos os processos, né? Da nota fiscal à medição, era tudo na mão, né? A própria nota você fazia na mão. É verdade. Minha mãe conta pra mim que ela não sabia o que era contabilidade, nota fiscal. Meu pai não fazia ideia o que era uma medição. Como que você cuida de uma fábrica? Então eles se jogaram de cabeça, mergulharam. Você tinha quantos profundo. anos nisso? Olha, eu acho que eu estava nascendo, provavelmente estava nascendo. Você nasceu junto com a marmoraria? Junto com a marmoraria. Meu pai e meu tio ficaram 5 anos juntos, não estavam se entendendo muito bem, e aí eles separam. Meu tio fica com a marmoraria e o meu pai abre a Ranieri. Isso em 94. E aí a gente abriu uma nova marmoraria. Abriu uma nova. Porque eles não estavam se dando muito bem, são propostas diferentes de trabalho, e meu pai prefere sair. Então eles dividiram o que tinha, meu pai pega e monta uma nova marmoraria, e aí monta com o nome dele. Por isso que chama Ranieri, porque muitas pessoas já conheciam a excelência do trabalho do meu pai, e aí ele coloca o nome para fazer esse link. Só que a gente adorava aquilo. Eu ia para a fábrica e eu não queria ficar no escritório, eu queria ficar na produção. Queria, de alguma forma, me aventurar ali nas pedras, né? E aí meu pai, com muita cautela, com muito cuidado, deixava até a página 2. Só que a gente... Ele sabe o filho que tem. Insistente, né? Ele sabia o filho que ele tinha. Me conta uma coisa, como que era essa expectativa de educar ou de fazer com que vocês assumissem a próxima geração? Ali com você botando fogo na marmoraria. Você sabe que é muito interessante essa pergunta, porque, de fato, eles nunca tomaram uma atitude, uma ação para encaminhar a gente na marmoraria. A única coisa que eles se preocupavam muito com a gente era a questão de estudo e a questão relacionada a caráter, a ser uma pessoa com bons modos, alguém que não desrespeita os outros, alguém que cuida da parte humana de uma forma muito profunda para não... Era muito mais lapidar o ser humano do que... Total. Então, assim... deixar você livre para você escolher o que você quisesse fazer. É isso. Eles nunca se preocuparam com isso, e no começo da nossa jornada, era uma coisa que a gente nem questionava, sabe? Eu vou fazer outra coisa. Não, vamos trabalhar na marmoraria, né? A gente só pensava nisso. Era o único caminho objetivo. Então eu fiz publicidade, marketing. Eu fiz publicidade? Só que a minha cabeça... Mas era uma coisa que você queria? Tipo, que você imaginava? Não. Que era o que você queria trabalhar? Não, eu só fiz publicidade e marketing porque eu sou um cara muito marqueteiro e eu descobri o empreendedorismo em mim quando eu tinha 13, 14 anos. Eu organizava festas, porque assim, vamos contar, eu era muito bagunceiro na escola. E eu era o cara que... Sabe a turma do fundão? Eu sempre gostei de elétrica. Então eu entrava no interruptor, abria os fios e tirava. Então não dava para ter aula, porque não ligava a luz. Meu, você era impossível, Ranieri. Eu era terrível. Minha mãe, Jesus. coitada, vai pro céu direto. E aí, chegava a advertência, chegava a suspensão. Por que será? Num determinado momento, um amigo meu perdeu a bolsa.
E aí eu falei, eu preciso... E a culpa era minha. Porque eu falava, vai lá, desliga. Vai lá, faz tal coisa. Ah, meu Deus, era uma bolsa de estudos. Era bolsa de estudos. E ele perdeu a bolsa de estudos por causa da bagunça que a gente fez. E aí eu me senti muito culpado, porque eu não tinha bolsa, né? Meus pais naquele momento já tinham condições de pagar a escola, e ele não. Eu fiquei muito culpado, fiquei muito triste, e aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa para ajudá-lo. E aí eu inventei de fazer uma mega de uma festa, um churrasco. E foi uma loucura, porque como é que você cria algo sem ter R$10 no bolso? E então nem o know-how, né? Nada. Porque você sabe o que é festa, mas você não sabe o que é administrar. Festa. O que é a parte empreendedora Total. de organização. Enfim, eu criei inventei uma festa sem dinheiro algum. Eu juntei 10 amigos e falei, olha, a partir de hoje nós somos os Nine Brothers. E agora a gente vai criar uma festa. Mandei fazer um flyer. E eu lembro que eu gastei R$400 nesse flyer. Na verdade, eu não gastei, né? Eu deixei pendurado com o cara da gráfica e falei, olha, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu volto e te pago. Morrendo de medo de não dar certo. Imprimimos os flyers e aí comecei a distribuir na escola, comecei a fazer uma mega propaganda. Então eu falava, olha gente, aqui a gente vai colocar espetinho de churrasco tal, cerveja vai ser só boêmia. E aí comecei a criar várias atrações que eu nem sabia se ia dar certo. Mas você já estava vendendo o conceito. Já estava vendendo o conceito, tinha idealizado aquela história. E aí todo mundo começou a comprar, paguei a gráfica, de repente paguei o pessoal do som. Aí pagou o churrasco. Paguei o churrasco. Pagou a cerveja. E aí o marketing eu descobri o marketing aí. E aí comecei a vender, fazia todo mundo vender, coloquei cota, olha, tem que vender 10 convites. Enfim, deu certo a festa. Deu certo a festa, deu certo pagar a bolsa. 2 meses, que eram os 2 meses que faltavam para terminar o ano. Foi bem no fim do ano isso. Aí ali você entendeu que você tinha que fazer marketing. Aí percebi o marketing e essa coisa de criar antes de existir, né? Aí caí no marketing, mas ao mesmo tempo já era muito corrido na marmoraria. Então eu estava lá, mas pensando na marmoraria, pensando uma forma de fazer a marmoraria crescer. Porque quando eu entro na marmoraria, com 18 anos, a marmoraria Ranieri não era o nome que é hoje. Era um nome muito mais modesto no mercado. Sempre teve um acabamento incrível, sempre teve propostas incríveis, mas não tinha esse corpo todo que ela tem. E eu sempre ficava pensando formas de usar esse marketing para a marmoraria de fato expandir. Que horas que você assumiu e falou assim, pai, eu vou trabalhar aqui, ou teu pai falou, vem? Como é que foi esse momento de que a Ranieri passou a fazer parte da sua vida como realmente o seu ofício? Na verdade, nesse período eu era muito engajado com a marmoraria, só que eu tenho um lado artístico. Então eu pinto, canto, toco instrumentos. E eu também queria me arriscar nesse mundo. Só que o meu pai sempre foi muito casca-grossa, meu pai sempre foi muito, muito militar, metódico com tudo. Ou seja, se eu quisesse tentar alguma coisa, era das 6 às 6 da manhã. Não poderia ser durante o expediente. Ele nunca deu essa abertura pra gente. E aí eu comecei a tocar em barzinho. Nesse momento, eu fiquei quase uns 2 anos meio perdido. Você tocava em barzinho? Tocava em barzinho. Trabalhava no expediente, finalizava e ia pra barzinho tocar. Então eu tinha banda de rock e tinha dupla sertaneja. Nada a ver, né? Opostos. Edson e Hudson, a banda de rock e a dupla sertaneja. Completamente antagônico, né? E aí eu percebi que, de fato, é uma coisa muito complicada de acontecer. Talvez eu não tinha o dom necessário para que acontecesse. E eu falei, vamos gastar toda a energia na marmoraria. E aí, quando a gente une forças, de fato, meu pai fica feliz que a gente está 100% ali para a marmoraria e a gente começa a crescer exponencialmente. Ano após ano. Olha isso. Eu lembro que no começo a gente crescia 150% ao ano, 200%, era uma coisa muito absurda. E o crescimento é ótimo, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque você cresce e depois organiza. Não dá para organizar algo que não cresceu. E aí a Ranieri começa a crescer, começa a ganhar corpo, a gente começa a fazer boas parcerias, tanto com fornecedores quanto com clientes, construtoras e também lojistas. E aí, graças a Deus, é um caminho que foi muito assertivo para a gente. E hoje a gente está nesse momento que é maravilhoso, mas queremos muito mais ainda.
Ranieri, muito obrigada. Obrigado, Parabéns por essa história super divertida. A gente ainda vai conversar muito. Eu quero te ver mais. Combinado, eu volto. Obrigada. Quando quiser, me chama. Combinado. A gente conta as histórias das fraturas, as dificuldades de uma marmoraria, acidentes, tem de tudo, tem muita história. Você vai me contar essa na próxima. Eu conto. Combinado? Combinado. Obrigada, Ranieri. Obrigado, Até a Nath. próxima aí, ó. Obrigada. Valeu.